Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí via internet. Eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, acostumado em sala de aula e com gente olhando olho a olho, né? Mas não é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Agradeço imensamente ao amigo Elton Bars pelo convite para falar um pouco, pela oportunidade, né, para falar um pouco da história do Paraná. Sempre é bom falar do Paraná. E é muito importante falar do Paraná para os paranaenses. O Elton tinha falado comigo e me solicitou para falar a respeito de duas coisas que estão diretamente ligadas, né? Uma é do porquê dessa temática, né? Bom, primeiramente as coisas começaram a acontecer a partir de 2008, quando o governador Requião esteve visitando o município de Catanduvas, com S. Catanduva, sem S, é, no, é um município do estado de São Paulo. E ele, se não me falha a memória, já passou algum tempo, né? Ele foi inaugurar algumas coisas lá do governo dele, né? Bom, é, nesse município, ele foi convidado para fazer uma cavalgada. Todo mundo sabe que ele gosta de cavalo e tal. E foi fazer uma cavalgada pelas estradas do interior do município. Chegando num determinado local, na beirada da estrada, ele avistou algumas cruzes de ferro, tudo enferrujado e tal. E ele perguntou para as pessoas que estavam acompanhando, né? E felizmente quem estava acompanhando ele, né, nessa cavalgada era o professor Adelar Paganini, o historiador, professor de história lá do município de Catanduvas, né? E o Adelar, então, explicou que aquele era um cemitério, um dos cemitérios, existem dois cemitérios, onde foram enterrados os militares que combateram tanto a favor quanto contra a Revolução de 1924. Bom, isso pegou ele de surpresa, porque ele não conhecia essa história, gostou muito do assunto, né? E quando voltou para Curitiba, ele convocou a secretária na época, que era a professora Vera Mussi, e solicitou à professora Vera Mussi que a secretaria agilizasse, fizesse um projeto, elaborasse um projeto, porque ele queria um espaço lá no município contemplando essa temática. A princípio ele queria um museu e tal, e eu fui convocado então pela secretária, a professora Vera Mussi, para a gente começar a pensar a respeito disso, né? Bom, aconteceram algumas reuniões com várias pessoas, porque desde o início a professora Vera e a nossa equipe da Secretaria da Cultura, né, é, tinha pensado no seguinte, que a Revolução, um espaço museal, né, seja ele qual for, ele não deve contemplar só uma parte da história. E foi assim que aconteceu. O, nós começamos a pensar num espaço e eu tive a ideia de fazer um memorial da Revolução de 24, e desse modo, né, dispensaríamos a parte legal de ter um museólogo dentro de um museu, né? Então, assim, as coisas começaram acontecendo, e a primeira reunião que nós tivemos aconteceu lá no próprio município de Catanduvas. Foi muita gente, fomos nós da Secretaria da Cultura, a professora Vera, foi o comandante da Polícia Militar na época, o falecido coronel Anselmo, esteve gente representando um militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo também esteve presente.
gente do 33º Batalhão do Exército lá de Cascavel, professores da Unicentro, enfim, todos, né, com um intuito, né, de elaborarmos, né, de desenvolvermos, então, esse projeto. Foi muito bacana, muita gente deu várias opiniões, e depois tivemos outras reuniões também. Uma segunda reunião aconteceu em Curitiba, e por uma coincidência das coincidências, o ex-prefeito de Guarapuava, o Krieger, Nivaldo Krieger, ficou sabendo dessa reunião e foi até a reunião. Como ele era também, na época, estava trabalhando com outras questões militares e tal, ele esteve no arquivo do Exército no Rio de Janeiro e conseguiu uma cópia de um álbum que depois ele passou para a gente, uma cópia já digitalizada, deste álbum, que na verdade, uma obra rara, que foi publicada até na Itália. O Museu Paranaense tem um exemplar desse álbum, né? De fotos que são referentes a todo o processo revolucionário, logicamente, da parte legalista. Mas é um álbum muito bem feito, as imagens estão perfeitas ainda, né? E nós utilizamos esse material posteriormente no memorial. Tivemos também uma terceira reunião que aconteceu em Brasília, lá no IFAM, na sede do IFAM nacional, e nesse encontro que nós tivemos lá, nós tivemos a presença também do neto do general Isidoro Dias, que era o comandante, né, o comandante das tropas revolucionárias paulistas. E também, por uma coincidência das coincidências, nós não tínhamos conhecimento disso, o IFAM tinha contratado uma equipe, na época, para fazer um levantamento, fazer um inventário de todos os locais por onde a coluna Prestes tinha passado. E nós tivemos, então, a oportunidade de conversarmos, trocarmos ideias com essa equipe, e nossa, foi de uma ajuda, assim, excepcional, porque nós começamos a compreender, então, toda essa história, né? Bom, desde o início, né, como eu já falei, a professora Vera esclarecia, né, nas reuniões que nós tivemos, que a instituição, né, que fosse edificada, né, seria um espaço para contar a história de todos os lados, né, de ambos os lados. E de comum acordo, o memorial foi idealizado para contar a história, né, um pouco da história da Revolução, tanto do lado legalista quanto do lado revolucionário. Para que nós pudéssemos montar posteriormente a exposição, né, que nós tínhamos então tivemos em mãos, né, o álbum de fotografia da Fundação Getúlio Vargas, né, a Revolução de 30 e seus antecedentes, que é um material assim excepcional também, muito bom. Além desse material que o Nivaldo Krieger tinha nos cedido, né? Bom, nós também pensamos o seguinte, né? Que, na verdade, eram irmãos de farda, né? Que estavam se engalfinhando entre si, né? Morreram militares de ambos os lados. Para vocês terem uma ideia, eram irmãos de fardas mesmo, né? No Natal de 24, já lá em Catanduvas, eles fizeram proclamaram um armistício e no Natal, né, eles comemoraram juntos o Natal e depois, logo em seguida, voltaram a lutar, né? Bom, o projeto do imóvel
que hoje está construído lá em Catanduvas, bem ao lado da prefeitura. A prefeitura cedeu o terreno e o Estado do Paraná cedeu o projeto e a construção. A construção foi bancada pelo Estado do Paraná. O projeto é do falecido arquiteto Ednei Ubirajara Fraga, que era, na época, funcionário da CPC, da Coordenação do Patrimônio Cultural, órgão da Secretaria da Cultura, onde eu trabalho, né, desde 1985. E o projeto de curadoria da exposição foi dividido entre eu e o professor Renato Carneiro, que depois, mais tarde, ele foi convidado para dirigir o Museu Paranaense, né? Nessa época ele já estava dirigindo o Museu Paranaense, quando nós fizemos a curadoria. O projeto museológico e museográfico coube a professora Sueli Dechermayer e a senhora Lucia Amélia Salles, né? Então, hoje, o município, não só o município, né, mas o Brasil, conta com um espaço museal muito bonito, todo equipado, que o Estado do Paraná equipou não só a exposição, né, com a exposição, mas também de móveis e utensílios, enfim, deixando o espaço museal 100% para que pudesse ser visitado, e assim está acontecendo, né? Quem quiser visitar virtualmente, existe na página da própria prefeitura, né, algumas imagens dando conta da exposição. Então, essa é a história do Memorial de Catanduvas, né, e como tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu em 2008, e a inauguração aconteceu em 2013. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Revolução em si, né? Essa história toda me rendeu uma monografia de um TCC, de uma especialização que eu fiz, e além da curadoria do memorial, né? E tanto lá no memorial, na minha curadoria, né, na minha parte de exposição, eu começo tratando o assunto a partir de 1870, né, quando do Manifesto Republicano. É lá que começa, então, todo um processo que eu considero, né, de renovação, reestruturação, né, de revolução mesmo, dentro do Brasil, né? Bom, a tomada de poder em 1889, né, na verdade, não revolucionou nada, né? As práticas políticas continuaram as mesmas, né? As práticas sociais e sequer as econômicas, né? Continuávamos dependente da monicultura, né, do café, e importávamos praticamente tudo, né? Desde agulha até, enfim, todos os produtos industrializados, né? O Brasil ainda dependia muito, né, da monocultura, né? Bom, e por conta disso, né, desde novembro de 1889 até a primeira década do século XX, né, aconteceram vários movimentos sociais e políticos, praticamente em todo o território nacional. Esse evento que está acontecendo, né, com certeza já revelou, né, vários deles, né, que aconteceram não só no Paraná, né, mas que aconteceram também em outros estados, né? No Paraná, o professor Nilson falou a respeito do contestado, né? Nós tivemos aí a Revolução Federalista, né? Só para citar dois exemplos, né, desses movimentos. O Paraná, especificamente, né, também foi palco desse movimento, como estou repetindo, né? A Revolução Federalista, a Guerra do Contestado, né? Que é considerado o maior conflito no território brasileiro, né? Que durou aí praticamente 6 anos, né?
As ideias positivistas, né, de ordem e progresso ficaram só nos manuais. É assim que eu escrevi na minha monografia, né? Porque as velhas práticas, né, continuaram as mesmas, né? Práticas, todas as práticas, governos centralistas e sem projetos desenvolvimentistas, né, de verdade, né? Então, ordem e progresso só ficou na bandeira mesmo, né? Ainda existia o voto de cabresto, né? E coisas como, por exemplo, o uso da chibata, né? Era uma coisa normal, né? Para castigos corporais dentro da Marinha, né? Nessa época ainda era usado o açoite, né? O chicote, né? A chibata, para acalmar os ânimos, principalmente de marinheiros mal comportados, né? E geralmente, né? Quase 100% dos marinheiros eram de marinheiros negros, né? Também era muito era uma prática normal, né? A expulsão de imigrantes indesejáveis, era assim que eles eram denominados, né? Principalmente aqueles que se envolviam nos movimentos sociais, eram convidados a sair do país, né? Então, um outro fator, né, que nós podemos exemplificar, né, dentro dessa conjuntura toda aí, o trabalho, né, o trabalho não era regulamentado, não existia uma legislação trabalhista adequada, né? Já para o século XX, né? Trabalhava-se muito mais do que as 8 horas, sem direito a horas extras, né? Crianças trabalhavam como se fossem adultos, e muitos, né? A maioria deles não recebiam nem salários, né? Não eram remunerados por conta de estarem aprendendo algum ofício, né? Bom, para que eu não fale desde 1500 até os acontecimentos, eu já começo a falar de Arthur Bernardes. É no governo dele que acontece todos esse movimento, né? E ele é eleito em 1922, e apesar de uma grande oposição que ele sofreu, os 4 anos inteiros, né, ele sofreu oposição, ele governou o tempo todo sob estado de sítio. O Brasil ficou em estado de sítio por 4 anos. E, na verdade, o que determina essa ação revoltosa, né, foi a prisão do ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido já presidente da República do Brasil entre 1910 e 1914. Além da prisão, o governo federal manda fechar o clube militar, do qual o Hermes da Fonseca era o presidente. Então, só para vocês terem uma ideia, né, nesses 4 anos, foi muito bate-boca, muitos fake news, né, publicados nos jornais da época, muita mentira, e enfim. O filho de Hermes da Fonseca, o capitão Euclides Hermes, ele conclama, então, os jovens tenentes a se rebelarem contra o governo e a eleição de Arthur Bernardes. Isso provoca, então, esse é o estopim, né? E tudo isso fica conhecido como o levante, né, do Forte de Copacabana, né? Bom, e na madrugada de, de 4 para 5 de julho de 1922, os estudantes, né, os cadetes da Escola Militar do Realengo, né, levantaram-se em apoio, então, aos revoltosos do Forte de Copacabana. Inicia, então, um processo de bola de neve, e as coisas vão começando a cada dia a aumentar, né, e chega no momento do estupim. Eu só quero tirar aqui 2 minutinhos, 3 minutinhos para falar para vocês a respeito dessa escola militar do Realengo, né?
Na minha época de estudante ainda, eu tive a oportunidade de comprar e adquirir algumas coisas a respeito de história militar do Brasil. E uma das coisas que eu lembro, né, e que coloquei até na, na, na minha, na minha, na minha monografia, foi que a escola do Realengo era uma escola militar diferente. Ela priorizava uma educação mais humanística, desculpe, e de uma forma assim a transformar, né, todo o processo de educação, é, é, fazendo com que os militares, né, começassem a colocar de forma mais política, né, se colocarem de forma mais política, né, na vida política e social da nação, né? Para vocês terem uma ideia de quem eu estou falando de Humberto Alencar Castelo Branco, estou falando do Médici, estou falando, enfim, desse povo todo que 40 anos depois, né, vão fazer o que fizeram em 1964 com o Brasil, né? Bom, em dezembro de 1923, 50 oficiais, por conta desse movimento todo, né? Como eu falei para vocês, foi uma bola de neve que foi crescendo, né? 50 oficiais são acusados criminalmente de desejar, pela violência, modificar a forma de governo e a Constituição. E foi indo que, no aniversário do segundo ano do levante do Forte de Copacabana, que aconteceu, repito, né, em 5 de julho de 1922, os tenentes voltam às ruas. E voltam às ruas lá na cidade de São Paulo, na capital paulista, né? Eles dominaram a capital exatamente 23 dias. Logicamente que o poder de fogo dos legalistas era muito maior, e, por consequência disso, tiveram que sair da capital rumo ao interior, rumo ao oeste, né? Seguindo pela ferrovia Sorocabana. Quem conta muito bem isso, todo esse envolvimento dentro da capital e depois essa retirada em direção ao Mato Grosso, foi, né, o capitão João Cabanas, no livro que logo em seguida, acho que ele foi em 26 que ele escreveu, um livro intitulado A Coluna da Morte, né? Ele, ele coloca como se fosse um diário, né? Por quase 2 anos, né, de luta, e depois ele conta tudo pormenorizadamente. É muito bacana. Quem gosta desse tipo de leitura, né, vocês vão ter assim uma noção do que aconteceu. João Cabanas é a pessoa, né, o militar que inventa a guerra de movimento, né, a guerrilha, né, aquilo que vai consagrar o Prestes, né, posteriormente, né? Mas é o João Cabanas que inventa essas artimanhas, né, para combater aqueles que tinham maior número de pessoas, né, maior número de soldados, e também uma quantidade maior, né, de armamento. Só para vocês terem uma ideia, quando eles estavam no trem seguindo em direção à região oeste de São Paulo, ele ficou sabendo que haveria uma espera de um batalhão numa determinada cidade. E ele tinha certeza que, ao longo do caminho, da estrada, tinha olheiros, né, do lado legalista. Então, ele mandou parar o trem
e eles conseguiram, não sei como, não me lembro agora, porque faz muito tempo que eu li, eles conseguiram alguns canos, e esses canos foram amarrados em caixotes e depois colocados lonas por cima, e mandou seguir o trem, né? E quando ele chegou na cidade, os militares que estavam esperando eles tinham fugido, né? Com medo de que eles tivessem capturado armamento pesado, né? Era tudo mentira, né? Na verdade, isso se chama guerrilha do medo, né? E ele já utilizava isso lá em 1924. Bom, é, na verdade, assim, lendo o livro da Coluna da Morte, né, mais do que ele falar a respeito da própria, da própria luta, né, ele escreve um documento importantíssimo para que nós pudéssemos compreender o que era esse interior do Paraná, né? Ele descreve muito bem o sistema de obragens, né, das grandes propriedades. Ele descreve que o governo federal não tinha participação nenhuma, né, nessa região, tanto é que o dinheiro, né, que circulava nessa região era o peso argentino. Existia muito mais argentinos e paraguaios do que brasileiros nessa região, e ele descreve detalhadamente, né, toda essa situação do oeste do Paraná, do oeste do Paraná. Descreve a vida, né, dos paranaenses que viviam nessa região, e é um documento importantíssimo para que a gente possa ter, né, uma noção do que era esse Paraná no início, nas primeiras 2 décadas do século XX. Bom, é interessante também falar que, sob a influência da Revolta Paulista, surgem movimentos em outros estados, né? E no estado do Nordeste e também lá no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, esse povo todo, né? Esses revoltosos todos, os revolucionários que estavam seguindo em direção ao oeste, entram no Mato Grosso, são perseguidos lá pela força legalista, né? E através de balsas e barcos, né? Eles conseguem atravessar o Rio Paraná e adentram o Paraná pelo Porto de Guaíra, né? Naquela época, o Porto de Guaíra pertencia a uma empresa, a Mate Laranjeira, não era município ainda, todo aquele espaço territorial era o município de Foz do Iguaçu, né? E por volta, mais ou menos, de agosto de 24, eles entram no Paraná, então, via o Porto de Guaíra. E avançam o território até chegar em Catanduvas. Eles entram em Catanduvas mais ou menos em setembro, né? Setembro de 24, e ficam até abril de 25, quando eles se rendem às forças legalistas, né? Bom, entre esse período todo, a região de Catanduvas, né? A região como um todo, gente, até Campo Mourão, Guaraniaçu, toda aquela região ali estava envolvida nos conflitos, né, entre os legalistas e os revolucionários, né? Na verdade, foram 7 meses de combate, né? E daí uma pergunta que se faz, né, que não se faz se calar: o porquê da revolução em Catanduvas, no Paraná, né? Bom, o porquê, assim, Catanduvas estava ao longo, né, da estrada estratégica. Hoje, nós podemos dizer que seria a BR-277 que ligava o litoral paranaense até a região de Foz do Iguaçu, né? Então, além de estar localizada na estrada estratégica, que era assim que era denominada, existia lá em Catanduvas um posto do telégrafo.
o que era o ideal, né, para os revolucionários, né, porque seria o meio de comunicação entre eles e o resto dos revolucionários espalhados pelo Brasil como um todo. Lá eles poderiam obter e transmitir informações, né, assim como ter contato com os outros revolucionários espalhados em todo o território brasileiro. Além de ser um ponto importante entre o Planalto Guarapuavano e a região oeste. É a partir de Catanduvas que se inicia, então, na verdade, assim, se sai dos campos de Guarapuava, né, e entra, então, na grande floresta subtropical paranaense, localizada na região sudoeste e oeste paranaense. Ali é o marco divisório desse geográfico, né? Bom, em estando em Catanduvas, né, a intenção era aguardar a chegada do capitão Luiz Carlos Prestes e seus 800 combatentes, né, que vinham do Rio Grande do Sul para prosseguir a revolução. E a ideia era chegar até Curitiba, né, tomar Curitiba e posteriormente a capital federal, né? A ideia então era juntar os paulistas com os rio-grandenses, né, nessa empreitada, né? Em janeiro de 1925, chega em Catanduvas o tenente Cabanas, né, e a sua coluna da morte com apenas 200 homens, né? Nesse tempo aí, que ele está chegando em Catanduvas, ele chega a atacar o QG do general Rondon, que ainda era general, não era marechal ainda, e quase que o aprisiona. O Rondon escapa do ataque, né, em função de que o seu automóvel encalhou próximo a Laranjeiras do Sul, mas mesmo assim, esse ataque ao QG do Cabanas, com apenas 200 homens, né, e os legalistas eram muito mais, mas o Tenente Cabanas era muito sagaz, né, era uma pessoa extremamente combativa. Eles conseguiram, então, fazer com que essa tropa recuasse e eles conseguissem, né, um armamento considerável, né, para aqueles que estavam lá em Catanduvas. Bom, conseguiram munições, conseguiram uniformes. Nós temos que pensar o seguinte, gente, que não é uma guerra moderna, né? Nós estávamos já no século XX, mas tudo acontecia ainda nas trincheiras, né? É por isso que eu falei que o Tenente Cabanas é o precursor, né, nesse tipo de combate, né, que é o combate que vai e volta, né? É um combate mais ou menos de guerrilha mesmo. Ele que, de certa forma, já estava usando táticas modernas, né, que foram utilizadas 40 anos depois, 50 anos depois, né, em outras guerras pelo mundo todo aí, né? Bom, lá em Catanduvas tinham, além dos 200 homens do Cabanas, 400 revolucionários, né? Mas estão cercados pela tropa do Rondão, né? Em fevereiro de 1925, o total de soldados à disposição do Rondão é de 12 mil homens contra mais ou menos 3 mil revolucionários que estavam espalhados pelo território da região oeste, né? Um pouco em Santa Catarina, um pouco no Rio Grande do Sul, enfim. Mas era muito díspara, né? A vantagem dos legalistas era enorme, né? Bom, e uma outra tática que foi utilizada pelos legalistas foi o seguinte: como eram irmãos de fardas, né? E quando eu falo irmãos de fardas, eram soldados e tenentes, oficiais, tanto da Polícia Militar de São Paulo, quanto do Exército, né? Localizado no estado de São Paulo.
Então, o Rondon, ele preferiu fazer com que os seus combatentes fossem de outros estados, né? Para que não houvesse até um problema de parentesco, né, entre os soldados, etc. Foi mais uma tática que foi utilizada pelo Rondon. Os militares da Polícia Militar, comandado pelo então capitão Sarnento, da Polícia Militar do Paraná, também lutou nessa, nesses combates, né? Tudo isso está registrado pelo falecido tenente capitão, desculpe, pelo capitão Rosa, carinhosamente chamado de Capitão Rosinha, da Polícia Militar do Paraná, através das suas publicações que foram editadas pela Associação Vila Militar e impressas pela Secretaria da Cultura na época, né? E ele fala lá, por exemplo, que não só os revolucionários, mas também os soldados paranaenses sofriam com carência de uniforme, né? Eles foram para lá desprevenidos, com a roupa, com o uniforme que estavam no corpo, né? Muitos deles, quando chegaram lá, já estavam esfarrapados, sem calçados, né? Sem coturno, enfim, até sem munição mesmo, né? Bom, já estamos chegando na hora aqui, né? A, a, esses 400 homens que estavam lá em Catanduvas, né? Lutaram bravamente, ficaram doentes, a maioria ficaram doentes, né? Todos ficaram doentes. Diarreia, piolho, enfim, tinham que ficar praticamente 24 horas dentro das trincheiras, que ainda estão lá, que podem ser visitadas, né? Depois eu vou falar a respeito disso, né? E aguentaram o que puderam, né? Aguentaram o máximo possível, né? E no dia 30 de março de 1925, esses 400 se entregam ao Marechal Rondon, né? Existem fotos daquele álbum que eu comentei com vocês a respeito, né? Retratando, né? Tudo isso aí, né? Depois de presos, né? Eles seguem a pé, ouçam o que eu vou falar. Eles seguem a pé até Ponta Grossa, imagina, de Cascavel praticamente até Ponta Grossa, vão a pé, todos doentes, né? De lá, eles seguem em vagões de carga animal até Paranaguá, e depois de Paranaguá, eles vão até o Amapá, em porões e navios. Lá, são levados para uma prisão em Clevelândia do Norte. E desses 400, apenas 7 voltaram vivos. Quando chegaram lá, praticamente já adoentados, né? A malária acabou de matar praticamente todos, né? Não tinha medicamento, o quinino, né? Que era muito comum ser utilizado na época, na farmácia lá da prisão, e foram morrendo aos pouquinhos, né? Bom, essa aventura ou desventura, né? É narrada primorosamente pelo jornalista e historiador Milton Ivan Heller, no seu livro intitulado De Catanduvas ao Iapoque, né, que foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná no ano de 2006. A queda de Catanduvas é comemorada no Rio de Janeiro e não houve qualquer movimento, né, qualquer sinal por parte do governo no sentido de decretar a anistia. Né? Lembre-se que eu falei que o Arthur Bernardes governou 4 anos em estado de sítio, né? Muitos pensaram que ele ia dar anistia para os revolucionários, mas isso não aconteceu, né? Logo pela manhã do dia 30 de março de 1925, os jornais anunciam a vitória legalista e parte das tropas voltam aos seus estados de origem, né? O comandante das tropas revolucionárias, general Isidoro Dias Lopes, reúne-se em Foz do Iguaçu
com o restante da tropa e decide que a revolução, então, deveria encerrar em função da queda de Catanduvas, né? No dia 12 de abril, Prestes chega a Foz do Iguaçu, procedente de Barracão, e resolve continuar a luta armada contra o governo de Arthur Bernardes, né? Por que que o Prestes chega tão atrasado assim, né? O que que levou a isso, né? É muito interessante porque isso eu ouvi de alguns militares, né, que compunham aquele grupo de estudos lá no início de todo o processo, até chegarmos à inauguração, né, do memorial, né? Os soldados rio-grandenses estavam acostumados a lutar em campo aberto. Foi por isso que lá em Canudos eles foram requisitados, né, porque o terreno, né, era mais ou menos próximo, né, igual, a geografia era mais ou menos próxima do que eles tinham lá no Rio Grande do Sul e fizeram o que fizeram lá em Canudos, né? E quando chegaram, quando começaram a adentrar as matas no oeste catarinense e depois, logo em seguida, no oeste paranaense, eles viram que a mata, não, na mata, né, eles não tinham condições de, primeiro, andar a cavalo, transportar o que eles tinham de armamento pesado, e então o Prestes, mesmo assim, assumiu, né, parte dos homens, né, e ele continuou, então, rumo à Foz do Iguaçu. A ideia era essa, né? Chegar à Foz do Iguaçu e depois ir até Catanduvas ajudar os paulistas, né? Mas isso não teve como, isso não aconteceu, né? Ele, posteriormente, segue adiante, atravessa as fronteiras, né? E depois volta para o Brasil e depois forma, então, a coluna Prestes lá no município hoje, né? Hoje, município de Santa Helena. Lá em Santa Helena tem até um monumento que foi inaugurado pelo filho dele, estou esquecendo o nome dele, mas enfim, o monumento está bem na beira da estrada, perto do local onde eles acamparam. A chamada Revolução Esquecida, a contenda de 1924, né, resultou na Revolução de 30, né, que culminou com o fim da República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder, né? Na verdade, então, eu considero assim que 24 foi o balão de ensaio, né, para 1930, né? E nesse álbum que existe, que a Fundação Getúlio Vargas publicou, ainda na década de 1980, existe, né, algumas imagens onde contemplam, né, por exemplo, né, alguns dos tenentes, né, alguns que depois, em 64, são generais, né. Tem uma foto onde tem o Castelo Branco, num dos porões de um navio que está indo para a ilha de Trindade. Ninguém confirma que ele era se era revolucionário ou legalista, né? Mas por ele estar ligado, né? Ou por ser cadete da escola de Realengo, né? Eu acho que ele era um dos revolucionários também lá. Bom, já passei 3 minutos, mas só queria falar o seguinte: morreram em combate cerca de 200 militares legalistas e mais de 1.000 revolucionários, né? É por isso que, então, a Secretaria de Estado da Cultura, juntamente, né, com a Prefeitura de Catanduvas, né, nós, na época lá, nós fizemos um trabalho junto com dentro dos 2 cemitérios, que são 2 cemitérios que existem lá, foi feito um paisagismo, né, as pessoas podem visitar, existem placas, com alguma coisa escrita lá a respeito do assunto, né? O memorial também está aberto à visitação, né? E daí eu tenho uma sugestão de bibliografia para vocês.
e todos aqueles que quiserem um PDF, eu posso enviar para vocês. Em 2010, o jornalista Luiz Manfredini, que todos conhecem, ele foi convidado pela professora Vera a escrever 2 livros para a SEEC, né? E um deles se chama Sonhos, Utopias e Armas, as lutas e revoltas que ajudaram a construir o Paraná. Secretaria da Cultura, 2010. Eu tenho isso em PDF. Todo aquele que quiser uma cópia, né, eu posso mandar através de e-mail, né? O meu e-mail é aimorearantes, arroba, vem a sigla do da minha secretaria, que é SEEC, CEEC, né? .pr.gov.br,